Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho do STF, o Supremo Tribunal Federal, e também de seus juízes. Primeiramente, sobre o tribunal. Ele foi instituído logo após a independência do Brasil. Era conhecido como STJ, o Supremo Tribunal de Justiça. E o nome mudou para STF após a proclamação da República. O Supremo Tribunal Federal está situado em Brasília, na Praça dos Três Poderes, e é composto de 11 juízes chamados de ministros. Mais para frente, iremos falar um pouquinho de cada ministro. O STF é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro, o que significa dizer que suas decisões são supremas, como fez questão de frisar o ministro Gilmar Mendes. E não cabe nenhum recurso a outro terminal. O que o STF falar, está falado. O que lá for resolvido, está resolvido. A principal função do STF é a de julgar questões de constitucionalidade, ou seja, fazer com que a Constituição seja respeitada. Mas o tribunal também tem funções e responsabilidades de uma Suprema Corte, como falado anteriormente, um tribunal de última instância. Nos casos de questões de constitucionalidade, tudo é julgado em plenário, para que todos os 11 ministros participem. Nos casos de questões de Suprema Corte, como, por exemplo, recurso de decisões feitas em cortes inferiores ou julgamentos de habeas corpus, não há necessidade da participação dos 11 ministros. Por isso, os ministros juízes são separados em 2 turmas. Cada turma tem 5 ministros, evitando assim a possibilidade de empates. O presidente do STF, como já tem outras incumbências, não faz parte de nenhuma das 2 turmas. Posso até fazer um vídeo mais para frente falando das outras incumbências do presidente, se isso for de interesse de vocês. O mandato do presidente, por exemplo, tem duração de 2 anos. O atual presidente é o Dias Toffoli, que é um ex-advogado do PT. Todas as sessões do plenário do tribunal são transmitidas ao vivo pela TV Justiça e também são abertas ao público. Você pode ir a Brasília e assistir aos julgamentos. Além disso, o STF tem também um canal no YouTube. É importante salientar, porém, que somente as sessões de plenário são televisionadas. As sessões que não vão a plenário, mas sim são passadas às turmas, não são televisionadas. O que significa dizer que, por exemplo, que os julgamentos de deputados investigados por corrupção não vai passar na televisão, porque são feitos pelas turmas e não em plenário. A desculpa para não se televisionar esses julgamentos é que, como são 2 turmas, há sempre 2 julgamentos acontecendo ao mesmo tempo. Portanto, não havendo condições de escolher ou dar prioridade a uma turma em detrimento da outra. E a desculpa é essa. Agora vamos falar um pouquinho dos atuais ministros. 11 em total, como foi falado no começo. Esse eu tenho que ler. Primeiro-ministro, Celso de Mello, indicado por José Sarney em 1989. Ele nasceu em 1945, portanto tem 73 anos. Marco Aurélio Mello, indicado por Fernando Collor de Mello, em 1990. Nascido em 1946, hoje com 72 anos. E o Mello, no sobrenome do Marco Aurélio Mello e do Fernando Collor de Mello, não é coincidência, eles são primos. Então, o Fernando Collor de Mello indicou o seu primo para o Superior Tribunal Federal. Depois vem Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique Cardoso em 2002. Nascido em 55, tem apenas 63 anos para o nosso desespero. Ricardo Lewandowski, indicado por Lula em 2006, nascido em 48, tem 70 anos. Carmen Lúcia, indicada por Lula em 2006, nascida em 54, tem 64 anos. Dias Toffoli, indicado por Lula em 2009, nascido em 67, tem apenas 51 aninhos. Luiz Fux, indicado por Dilma Rousseff em 2011, nascido em 53, tem 65 anos. Rosa Weber, indicada por Dilma em 2011, nascida em 48, tem 70 anos. Luiz Roberto Barroso, também indicado por Dilma, 2013, nascido em 58, portanto 61 anos.
Edson Fachin, indicado por Dilma em 2015, nascido em 58, com 61 anos. E Alexandre de Moraes, o último indicado por Michel Temer em 2017, com 50 anos. Celso de Mello é o mais antigo juiz, portanto é o decano do Superior Tribunal Federal. Resumindo, dos 11 ministros atuais, 7 foram indicados pelo PT. Desses 7, 3 foram indicados por um presidente hoje preso por corrupção. Voltando aos 11 ministros, desses 11, 5 foram indicados por presidentes que posteriormente sofreram o impeachment. Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. 2 foram indicados por vice-presidentes, que se tornaram presidentes. Um, José Sarney, pela morte de Tancredo Neves, e outro, Michel Temer, pelo impeachment de Dilma Rousseff. Um fato que pessoalmente acho muito curioso é que para se tornar ministro, juiz da Suprema Corte Brasileira, não precisa necessariamente ser juiz. Basta uma indicação do presidente e aprovação do Senado. Portanto, temos 11 ministros na Suprema Corte que não precisaram passar em concurso para juiz. Acho isso, no mínimo, curioso. Para se tornar juiz da última instância da justiça brasileira, não é necessário passar no concurso de juiz. Dias Toffoli, por exemplo, agradece muito, pois ele prestou o concurso de juiz e não passou, mais de uma vez. E por falar em curiosidades, vocês sabiam que a capa usada pelos ministros é um símbolo de imparcialidade e honestidade? Seria como uma capa protetora contra a corrupção e contra influências externas. Será que essa capa tem mesmo funcionado? Me diga aí nos comentários o que você acha. E o custo do STF? Você sabia que os 11 juízes ministros e todo o aparato físico e pessoal do tribunal é de mais ou menos 2 milhões de reais? Isso mesmo, 2 milhões de reais por dia. Por dia. Cada ministro recebe o teto do funcionalismo público, 33 mil reais e alguma coisa. Mas, como a maioria deles já poderia ter se aposentado, eles recebem também o abono de permanência. Ou seja, recebem acima do teto, chegando a 37 mil reais e pouco. Ou seja, eles não saem de lá e nós ainda temos que pagar para eles ficarem lá. Por favor, se aposentem, vão embora. Nesses 2 milhões por dia estão inclusos, por exemplo, salários de servidores de cafezinho e também os auxiliares de cadeira para cada ministro, que são conhecidos como capinhas, porque também usam uma capa. E por aí vai, tem despesa pra caramba. Os ministros são obrigados a se aposentar quando completam 75 anos. Portanto, nos próximos 5 anos, 4 desses ministros irão se aposentar. São eles o decano Celso de Mello, em 2 anos, o primo do Collor, Marco Aurélio Mello, em 3 anos, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, em 5 anos. Acho que é isso, pessoal. Em um próximo vídeo vamos falar sobre fatores que podem influenciar e mudar muito a atual composição do Supremo. São esses fatores: a CPI da Lava Toga e a revogação da PEC da Bengala. O próximo vídeo vai ser muito interessante. Por favor, inscreva-se no canal para você receber a notificação de quando esse vídeo vai sair. Vai ser muito bom. Dê o seu joinha nesse vídeo para a gente poder promover e mais gente ter acesso. E nós agradecemos muito você ter aqui no nosso canal. Até a próxima, pessoal. Obrigado por nos assistir e lembrem-se, nosso partido é o Brasil.